Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o vereador eleito em Belo Horizonte, Bruno Miranda, do PDT. Ele que já foi vereador anteriormente, passou um tempo fora da Câmara, também foi subsecretário de Trabalho e Emprego na gestão do prefeito Alexandre Calil, na capital mineira. Ô Bruno, bom dia, bem-vindo aqui ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Ô Bruno, nessa sua volta à Câmara Municipal, salvo engano, você ficou 2 legislaturas fora da Câmara, né? O que você tá imaginando que vai encontrar lá no Legislativo? Uma legislatura melhor do que aquela da qual você chegou a participar? Ou uma legislatura que de repente vai estar no mesmo nível ou pior? Ô, Rodrigo, eu fiquei um mandato de fora. Foi um mandato. Na eleição passada, isso, em 2016, embora eu tivesse tido uma votação expressiva, 7.300 votos, no PDT não obteve o quociente eleitoral e eu acabei ficando de fora, sabe? Mas eu tô com expectativa muito positiva em relação a essa legislatura. Eu acho que ela vai ser melhor. Eu tenho conversado com vários colegas novatos aí que foram eleitos agora nessa eleição. E eu percebo uma maturidade, um conhecimento da cidade, sabe? A própria formação da galera que está entrando, eu acho que ela tende a contribuir com um debate mais qualificado da nossa cidade. É a expectativa que eu tenho. E, vereador, de volta agora à Câmara, a gente fala muito, ou a gente ouve muito falar aqui, sobre a velha política e a nova política. O que o senhor pretende fazer nos moldes da velha ou da nova política, tendo em vista aí a renovação que nós tivemos da própria Câmara Municipal de Belo Horizonte? Sim, a política, como tudo, precisa se reoxigenar, né? A gente precisa se adequar às novas demandas da sociedade, né? Aos novos anseios. Então a gente precisa estar o tempo todo estudando, se preparando, se qualificando para a gente poder atender da melhor forma possível a expectativa do eleitor e do cidadão. Então, assim, essa questão de velha política, nova política, acho que quem consegue se adequar à nova realidade, à questão tecnológica que veio de forma extremamente disruptiva, quem consegue se adequar e chegar no eleitor e conversar e dialogar com o eleitor no momento que a gente está vivendo, eu acho que tende, sim, a ter uma sobrevida na política e obviamente, ter sucesso aí, representando bem o cidadão e, obviamente, nas eleições. Falando um pouquinho agora, Bruno, das suas prioridades de mandato, né? A gente destacava aqui no começo da entrevista que você foi subsecretário de Trabalho e Emprego na gestão do prefeito Alexandre Calil. E a gente bem sabe que essa questão do trabalho e do emprego vai ser uma demanda que vai ter que ser olhada com muito carinho por Belo Horizonte a partir do próximo ano, pensando inclusive nos reflexos que a pandemia causou na vida econômica da cidade. Essa é uma das suas prioridades e eu te pergunto além, o que a cidade tem que fazer para a retomada do crescimento econômico, pensando num pós-pandemia ou até mesmo num cenário de continuidade dessa pandemia, mas considerando também que as pessoas precisam trabalhar, precisam ter renda, precisam sobreviver, afinal de contas. O que a cidade deve fazer e como a Câmara pode ajudar nesse cenário? Rodrigo, de fato a pauta prioritária, né, dos próximos anos, aí, tendo em vista esse momento que a gente está passando. A Prefeitura de Belo Horizonte, eu tive muito próximo desse trabalho lá nessa gestão passada agora do Calil, iniciou um processo de desburocratização, de facilitação para o pequeno empreendedor. Nós, por exemplo, abrimos em julho de 2018 a Sala Mineira do Empreendedor no BH Resolve, para acolher o pequeno empreendedor da cidade, o microempreendedor individual, para poder dar aquele suporte para essa galera que muitas vezes tem dificuldade de contratar contador, consultoria, né? O grande geralmente consegue se virar bem e tem estrutura para isso. Então nós precisamos melhorar esse trabalho, né? De apoio ao pequeno empresário na cidade, a quem deseja empreender e investir em qualificação profissional. Hoje nós temos um nicho um vácuo, né, na área de tecnologia, que se a gente conseguir investir em formação tecnológica para o cidadão, formação técnica, né? Curso de programação, a gente tem demanda no mercado para absorver esse profissional, então nós temos que mapear quais são as principais demandas que o mercado traz e investir de forma mais assertiva, né? A Prefeitura já tem feito um trabalho através da Prodabel
interessante nisso, mas nós precisamos ampliar. E a Câmara tem um papel fundamental de promover, de fomentar esse debate para que a gente possa atuar junto no sentido de viabilizar recursos, buscar fontes de financiamento para que o cidadão tenha acesso à formação profissional e, obviamente, consiga acessar um trabalho de qualidade. Em outras frentes, por exemplo, Belo Horizonte tem áreas hoje subutilizadas. Por exemplo, nós temos a área da Lagoinha, que já foi iniciado um estudo e um trabalho. A pandemia acabou atrapalhando bastante o desenrolar desse trabalho na Lagoinha. Mas a Lagoinha é uma área de Belo Horizonte extremamente efervescente do ponto de vista cultural, histórico, né? Então, por que não qualificar aquele pedaço ali, promover, facilitar para que os empreendimentos estejam ali, culturais, gastronômicos, né? A gente tem ali uma série de imóveis tombados, então fazer uma força-tarefa junto ao Conselho de Patrimônio para que os processos de tombamento e essas questões avancem na cidade, para aquele ambiente ali ser de fato ocupado de forma qualificada para o empreendedor, para o cidadão. Então nós temos várias frentes aí para serem trabalhadas, o desafio é gigante. E, vereador, vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus. Nós vimos aí os números aumentando, inclusive com o programa do governo do estado, Minas Consciente, fazendo algumas regiões, macro-regiões do estado regredirem, né, as fases. E a gente ouviu também, durante essas últimas entrevistas do prefeito Alexandre Calil, sobre a possibilidade de, sim, de fechar o comércio mais uma vez. E o senhor fala sobre essa necessidade de capacitar, essa necessidade de incentivar o empreendedor. Em relação ao comércio, ao possível fechamento e a economia para o ano que vem, qual o papel da Câmara em relação a esses comerciantes e em parceria com a Prefeitura, o que precisa ser feito? Eu acho que a Câmara tem um papel fundamental no sentido de ajudar o comerciante nessa interlocução, sabe? Sem pirotecnia, porque o que acontece muito é o seguinte: determinado vereador atua num segmento, ele esquece, né, que a pandemia existe, nós estamos vivendo uma crise sanitária e muitas vezes para mostrar, né, para poder representar uma classe que é legítimo, a gente acaba não colocando na balança as duas situações. Eu acho que é tentar agir com ponderação, com bom senso. Eu acho que é fundamental. Eu acredito que até o Natal, se Deus quiser, não vamos ter mais fechamento da cidade. Obviamente a população precisa ajudar também, né, em relação aos cuidados, às medidas de aglomeração, mas eu torço muito para que a gente consiga passar bem até o Natal esse período, porque é fundamental esse período do comércio para quem empreende, para o comerciante da cidade, e que a gente consiga estabilizar esse novo surto aí da Covid aqui na nossa cidade. Ainda no âmbito da vacina, Bruno, você defende que ela seja obrigatória quando a cidade tiver, enfim, acesso à vacina contra a Covid? Defendo. Se a ciência mostra que a vacina é eficaz, cabe ao Estado prover a condição necessária para o cidadão ser vacinado e a gente ter o maior número de pessoas imunizadas. A politização, a polarização da vacina está sendo muito criticada, principalmente no âmbito político, por causa da briga entre o governador de São Paulo, João Dória, e o presidente Jair Bolsonaro. O governador Romeu Zema já afirmou que ninguém fica sem vacina, inclusive o Estado busca outras alternativas aí, além da Pfizer, né? Também para trazer, para adquirir essas vacinas de uma forma mais rápida. E aí essa vacinação para um grupo específico que primeiro deve receber essas primeiras doses que chegam ao Brasil e aos estados. A população, de uma forma geral, assustada, né? Aqueles grupos de risco com comorbidades, idosos, profissionais da saúde, que são os que devem ser priorizados neste momento. O senhor acredita numa vacinação em massa para todos os mineiros, por exemplo, vereador? Eu acredito, no médio prazo, eu acredito que isso seja possível, sim. E é o que você disse muito bem, a prioridade, num primeiro momento, precisa ser os profissionais da saúde, as pessoas que têm um risco associado, né, alguma comorbidade associada, mas de imediato os profissionais da saúde que estão no front, né, que estão na linha de batalha, convivendo o tempo inteiro com pessoas que estão infectadas com o vírus.
Gostaria de falar um pouquinho, Bruno Miranda, vereador eleito em Belo Horizonte, que está sendo ouvido por nós aqui nessa manhã no Café com Política, ele que é do PDT. Você retorna à Câmara Municipal e é discutida neste momento também a alternância de poder na Câmara Municipal, né? Nós temos a vereadora Nelly Aquino, que é a atual presidente, que já disse que pode se candidatar novamente à presidência da Câmara, e o seu nome foi ventilado também numa eventual possibilidade da presidência do Legislativo. Lembrando que você, inclusive, chega muito com a proximidade com o prefeito Alexandre Calil, integrou a administração dele, tem a confiança do prefeito também. O seu nome está colocado para uma eventual disputa à presidência da Câmara Municipal, e como é que ficaria essa disputa? Rodrigo, eu ainda não me coloquei como candidato. A gente está num momento hoje da Câmara de conversar com os colegas, de conhecer a Câmara, né, teve uma renovação expressiva, e vários dos vereadores que foram eleitos agora eu mesmo não conhecia. Então a gente está fazendo esse trabalho de conversar, dialogar, entender o que cada vereador pensa para o mandato, cada vereador pensa da Câmara, da cidade, para a gente poder tentar construir um grupo e, né, que haja uma sinergia entre esse grupo e de repente propor uma alternativa à candidatura da Nelly ou até uma candidatura única, enfim. Mas acho que a gente está nessa fase de construção e de conversar e de entender um pouco mais o que cada vereador novato e os que já estão lá pensam e querem e desejam para a Câmara nos próximos 2 anos. Mas por aquilo que você tem conversado com seus pares, por onde passa essa necessidade de união, por onde passam as discussões, o que vai ser essencial, digamos assim, para o próximo presidente? Eu acho que essa capacidade de dialogar, né? Cada vereador tem um perfil de mandato, um perfil de atuação, né? Eu conversei com vereadores que têm como a agenda econômica sua pauta principal, a questão da desburocratização, da facilitação. Outros vereadores já têm um mandato mais voltado para o lado social, né? Mais comunitário. Então a gente conseguir entender essas peculiaridades e tentar atender cada vereador, né, no coletivo da Câmara, para que ele possa ter a sua atuação mais otimizada, vamos dizer assim. O vereador atuação presente na educação, muitas vezes ele não vai querer participar da comissão de saúde, o desejo dele é que ele esteja na comissão de educação, que é a área que ele tem mais afinidade, que ele tem mais conhecimento. Então essas questões são importantes a gente escutar, ouvir de cada um para no final a gente de repente sair com um denominador aí e ter uma candidatura consistente, forte e representativa lá para os vereadores. Vereador, no ano passado, aliás, nesse ano, né, 2020 ainda não acabou de forma especial, mesmo em meio à pandemia, a Câmara Municipal foi marcada por alguns escândalos envolvendo a polícia e alguns crimes que foram colocados aí por alguns vereadores. Como evitar que a Câmara se torne mais um ambiente focado pela polícia e que ganhe as páginas dos jornais aí, mais um noticiário policial? Eu acho que esse é um sentimento de todos lá que eu tenho conversado, sabe? A gente está numa fase da vida e da vida pública, principalmente, que se o cara cometeu algum deslize ou cometer algum deslize, ele vai ser pego. É questão de tempo. Então a pessoa que entra na política hoje para poder levar vantagem, para poder se dar bem, que não seja com um objetivo único, o espírito público de trabalhar para a sociedade, ele está fadado ao insucesso, né? Isso fatalmente vai acontecer. Então, essas questões são hoje super importantes para que a gente tenha na Câmara essa consciência de responsabilidade, né? Com recurso público, com o mandato que cada um foi designado para poder cumprir. Eu tenho muita esperança que nós tenhamos aí uns 4 anos mais auspiciosos, vamos dizer assim, né? Mais tranquilos, com muito trabalho, mas sem esse tipo de pauta rondando na Câmara. Para além da questão econômica, que é uma das prioridades de mandato, o que a gente pode elencar como outros pontos que você quer trabalhar nesse novo mandato, outras prioridades? Rodrigo, nas 2 legislaturas que eu participei, eu tive uma atuação muito presente na área da saúde bucal, sabe? Eu até pela formação, sou dentista, e a gente conseguiu aprovar uma lei que colocou escovação supervisionada nas escolas municipais. Então a gente conseguiu avançar. A gente tinha isso de 2008, quando entrei, 100 de saúde bucal, final de 2016, com mais de 300 equipes de saúde bucal, né? Ou seja, toda a cidade coberta com esse atendimento de saúde bucal, que é fundamental. Então, uma pauta que está no meu DNA e que eu, obviamente, quero voltar com ela para a Câmara Municipal.
hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas objetivas, um ping-pong com a gente aqui, tá combinado? Tá joia. Para começar, volta à Câmara Municipal. Trabalho. Nova política, velha política ou boa política? Sempre a boa política. Relação com a prefeitura. Boa. Experiência da subsecretaria para a Câmara, o que pode ser aproveitado? Importante para conhecer nuances da cidade que eu ainda não conhecia. E de dentro da administração, conversando com o setor produtivo, eu tive a oportunidade de vivenciar experiência e posso agregar muito agora no mandato. PH pós-pandemia, o principal desafio. Geração de emprego e renda. Alexandre Calil. Excelente prefeito. Bruno Miranda, vereador eleito em Belo Horizonte pelo PDT, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Bruno, muito obrigado, que você faça um bom trabalho na Câmara Municipal. Ô Rodrigo, eu que agradeço aí a oportunidade, agradeço a você, a Thalita, um abraço e conte conosco, com o nosso mandato lá. Boa sorte para o senhor, vereador.